O herético é aquele que vai contra as normas, né? O herético ficou muito associado com religião, mas também tem essa ideia de que o herético é que nem o dissidente, né? Aquele que vai contra a vontade da maioria ou as normas estabelecidas e que a maioria segue. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e a música vencedora da enquete semanal foi Shallow Be Thy Game. Esse som aí do One Hot Minute, né? Um injustiçado One Hot Minute. Aí parece que a contribuição do Dave Navarro não é uma das mais celebradas pelos fãs de Chili Peppers, mas é um disco muito bom, que tem umas quebradeiras, né? Tem músicas fantásticas, animadas, embaladas, que quebram tudo, com o senhor inegável Chad Smith na batera, destruindo, especialmente na música Shallow Be Thy Game. Então, hoje, antes da gente falar desse som, então vamos dar um passeio de carro, reflexão da semana, um tema aí que eu tinha pensado já faz bastante tempo, assim, analisando a cultura pop atualmente. Então vamos dar um passeio, refletir e depois a gente volta para falar sobre a letra de Shallow Be Thy Game. A reflexão de hoje tem a ver com um assunto que eu tenho pensado muito já faz algum tempo, assim, tenho observado, na verdade, esse fenômeno. E é o protagonista de seriado, o protagonista de série, o protagonista de filme, de quadrinho, de anime, o que seja, assim, cultura em geral, né? Um clichê, assim, que a gente tem muito em seriados, em filmes, o que seja, assim, coisas de entretenimento, é aquele protagonista que tá tendo uma vida pacata, uma vida entediante, e ele não sabe o que fazer, tá completamente perdido, né? Ele ou ela, porque tem exemplos para todo mundo, né? Mas aí o que acontece, né? Essa pessoa que tá perdida na vida, entediada, muitas vezes sem amigos, que não sabe o que fazer da vida, e aí de repente algo acontece, né? Um robô gigante cai no meio da sala da pessoa e ela precisa aprender a controlar, né? Ela é transportada para um mundo mágico e tal coisa acontece, né? Um cientista maluco convida essa pessoa porque inventou uma máquina do tempo. Então tem tantas coisas, né, na cultura pop e na cultura em geral, que é essa ideia do protagonista que não é ativo, ele não é participante. A história acontece para ele, né? Não é porque ele fez alguma coisa. Claro que no decorrer da história ele aprende a entrar em ação, mas eu acho que isso gera nas pessoas, de uma maneira inconsciente, essa ideia de que um dia um robô gigante vai invadir a sala da minha casa e aí sim a minha vida vai começar. Um dia eu vou ser transportado para um mundo mágico e aí eu vou descobrir que eu sou especial e todos os momentos que eu passei na minha vida de solidão ou com as coisas não andando e não acontecendo do jeito que eu queria, elas vão se justificar. E apesar dessas coisas de cultura, né, o que seja, quadrinho, gibi, série, né, são muito boas e a gente vira fã e a gente segue e acompanha, tem esse lado que acaba nos deixando meio pacificados, meio passivos, assim, né? Como seria bom se eu tivesse o poder dos X-Men, ou, né, ou o que seja, assim, né? Escolha a sua droga de preferência, mas como seria bom eu me pôr nesse lado, né, da pessoa que descobre um poder espetacular ou algum evento extraordinário acontece e a vida muda, assim. E eu acho que na nossa vida cotidiana não é assim que funciona, né? A gente só tem esses momentos extraordinários que são muito poucos e eles só acontecem depois de muito esforço. E aí a gente vai para casa e se alimenta de conhecimento, cultura, séries, entretenimento no geral, que alimentam essa ideia de passividade. Um dia algo vai acontecer para minha vida mudar, né? E eu não duvido que seja por isso que até hoje muitas pessoas ainda joguem na loteria, assim, né? Porque é uma chance, né? É uma chance, o custo é baixo, eu não preciso fazer relativamente nada e esse prêmio pode mudar a minha vida, né? Então a gente procura, né, no geral, assim, e eu não me descarto disso, porque eu até vou falar sobre uma série que eu tô assistindo e comecei a assistir, não sei se eu vou ter tempo de terminar, mas One Piece foi pro Netflix, né? Uma adaptação em live action do One Piece, né? E eu quis falar isso porque, para não ser hipócrita, né? Eu também me enquadro nisso, eu também consumo coisas que tem protagonistas passivos, né? Mas o que eu quero dizer é, tipo, One Piece, por exemplo, né? Ele é um exemplo saudável disso,
porque ele tem um lado mágico, ele tem um lado sobrenatural, digamos assim, né? Um lado de entretenimento, né? Não, tem sim, claro que tem coisa sobrenatural no One Piece também. Mas é que One Piece era um anime que eu assistia numa época que eu consumia anime, assim. Eu sempre gostei de robôs gigantes, então o desejo de ter um robô gigante invadir a minha sala já foi meu, não foi um exemplo por acaso. Mas o One Piece, primeiro que era um anime que eu gostava, e eu larguei porque tinha muitos episódios. Mas eu fui ver, né? Vamos ver qual é que vai ser dessa adaptação da Netflix, né? E essa não é um canal de review, mas eu gostei bastante, sim. Eu vejo que os atores se entregam ao absurdo que é o mundo do One Piece. E o que eu acho legal, assim, é que ele é um protagonista que é ao contrário disso, assim, né? Ele é levado muito pela ingenuidade, né? O Luffy é um protagonista ingênuo, mas ele tem uma característica de ir atrás das coisas que ele quer, né? Então ali, isso é no primeiro episódio, na série também, é bem no início, né? O Shanks lá, que era o cara falando de anime, o Shanks, que era o cara que adotou ele, né, e cuidava do Luffy, ele era um cara que dizia pra ele, não, tu não tá pronto ainda pra ir pra alto mar, tu não tem maturidade ainda pra fazer isso. E isso botou no Luffy esse elemento de vários elementos e várias lições de como ser um homem, como ser uma pessoa responsável, né? Como trabalhar em equipe. Então tem várias coisas que às vezes a gente pode pegar de um exemplo tão bobo, que é um anime que é de entretenimento, mas que se a gente quiser analisar um conteúdo um pouquinho mais profundo, tá ali dentro, assim. E eu acho que, principalmente hoje em dia, assim, que agora nem mais o protagonista passivo a gente tem, né? A gente tem um protagonista idiota, né? Então os homens nos filmes de hoje em dia, eles são totalmente dependentes, né? Umas pessoas que não têm autonomia, e isso não é um exemplo que eu acho que seja muito saudável de passar para uma próxima geração, assim. Então a ideia de hoje não é simplesmente chegar a uma conclusão, né, dar um parecer, porque também as reflexões não foram criadas para isso, mas é ao mesmo tempo que é pra gente se ligar, né? Eu me liguei nisso há algum tempo atrás, assim, dessa ideia do protagonista que espera algo mágico acontecer, mas isso é pra gente não deixar isso infiltrar o nosso inconsciente, né? Não esperar que algo mágico venha resolver a nossa vida, sabe? Acho que os momentos mais legais da minha vida, isso tem muito a ver também com várias coisas que eu gosto. Então, é difícil a gente criticar o que a gente gosta, né? Todo mundo sabe, não é segredo nenhum, que eu adoro videogame, né? E o videogame, ele traz um lado, assim, e também tem a ver com o assunto que a gente tá falando hoje, não precisa ser uma reflexão separada. Ele traz essa ideia de que todas as coisas que a gente faz são recompensadas. Tem uma musiquinha, tem uma celebração, tem ali uma alta dose de dopamina lançada no nosso sistema, né? E o nosso sistema, ele foi feito para receber dopamina, né? Então, a gente está acostumado de os nossos feitos serem recompensados ou nas mídias que a gente assiste de entretenimento, né? O protagonista passivo ter um grande evento que muda a sua vida. E se a gente trazer isso para a vida real, assim, geralmente os grandes eventos que mudam a nossa vida, eles são ruins. A gente só se mexe, e algo que realmente transforma a nossa vida são eventos de catástrofe, são eventos de perda, são eventos de decepções. E nesses seriados, séries, games, né, pequenas ações são recompensadas e os grandes eventos sempre são positivos, né? São eventos que dizem que o protagonista tem que aprender a lutar ou aprender a perseverar, mas ao mesmo tempo ele ganha um robô gigante, ou ele é o capitão de um navio, né? Ou o que seja, né? E como eu falei antes, né? Escolha a sua droga de preferência, né? O seu veneno de preferência. Mas eu acho que é mais do que uma reflexão, assim, é algo que serve para deixar como um pequeno alerta, assim, né? Cuidado com a mensagem que está por detrás da mídia que a gente consome, e isso me inclui também. Então eu espero que, eu não sei se quem assiste o canal estava nessa mesma sintonia de querer falar sobre influências protagonistas em anime, mas, né, essa é a surpresa de uma das reflexões, ou mais uma das reflexões que acontecem nesse canal. Então eu espero que todos tenham uma boa semana e boas reflexões. Podemos começar pelo nome da música, Shallow Be Thy Game, mas a frase original é Shallow Be Thy Grave, a sua cova, ao invés do seu jogo ser raso, né? Shallow é raso, Be Thy é aquela linguagem mais antiga, né? De um inglês lá coloquial, até bíblico. A gente vai ver que o Anthony nessa lista também faz umas referências bíblicas, religiosas talvez, né? Ou talvez nessa luta entre o bem e o mal, a gente vai ficar sabendo se é isso mesmo que ele diz nessa letra, ou tentar interpretar o seu significado, mas é curioso
curioso que ele resolveu, né, e escolheu trocar Shallow Be Thy Grave, que, né, seria a sua cova será rasa, esse é o nome da música, para o seu jogo será raso. Ou seja, será que ele vai morrer? Ou será que é o jogo que ele vai vencer e não vai deixar ser pego e acabar em uma cova rasa? E a percepção de cova rasa é porque a pessoa não teria tempo, né, ou dignidade de ser enterrado numa cova normal, corriqueira, que é mais profunda. Então, né, será que não tem algum sentido aí também da pessoa se perder ou ser jogada, deixada de lado também, né? Tem várias conotações aí, mas aparentemente esse som aí fala sobre... A gente já vai ficar sabendo. Então vamos ver no verso 1, ele diz: I was not created in the likeness of a fraud. Your hell is something scary. I prefer a loving God. Então aqui já tem, como eu falei, umas metáforas mais religiosas, né? Eu não fui criado na imagem de uma fraude. Então, né, talvez aí ele estava seguindo talvez uma influência errada. Your hell is something scary. I prefer a loving God. Né? O seu inferno é algo assustador e eu prefiro um Deus... que seja amoroso, né? Interessante, assim. E aqui aquela, né? Isso era uma clássica também crítica à igreja nos anos 90, ali 80. Então, faz sentido também, né? We are not the center of this funny universe, and what is worse, I do not serve in fear of such a curse. Nós não estamos no centro deste universo engraçado, e o que é pior, eu não sirvo em medo, né? Ou temendo tal maldição. Aparentemente, né, o Anthony escreveu essa música aí quando ele estava sobre alto abuso de substâncias, né? Então talvez esse paralelo que ele esteja fazendo assim, como sempre o Anthony é mais profundo, esse paralelo e essa crítica que ele está fazendo aí, talvez a igreja nos anos 90, é muito manjado. Então conhecendo o Anthony, eu acho que tem mais por detrás disso e ele está usando a igreja simplesmente como uma metáfora para o que ele está passando. Eu imagino que seja isso. Vamos continuar traduzindo a letra e talvez a gente descubra mais. Shallow be thy game, 2000 years look in the mirror, you play the game of shame and tell your people live in fear. Então, novamente, raso seria o seu jogo, ao invés de ser a cova. 2000 anos para olhar. 2000 anos, olhe no espelho. Você joga o jogo da vergonha, né? You play the game of shame. Você joga o jogo da vergonha. And tell your people live in fear. E diz para o seu povo viver em medo, né? Viver no medo ou ameaçados. A rival to the way you see the Bible, let him be. I'm a threat to your survival and your control company. Um rival para a maneira que você enxerga. A Bíblia deixou ele em paz, né? Let him be. I'm a threat to your survival and your control company. Eu sou uma ameaça à sua sobrevivência e à sua companhia de controle. Interessante, né? Provavelmente, né? Ele está usando a igreja como metáfora. Né? Então, esse jogo aí, ele é raso, mas teve 2000 anos para olhar no espelho. Quem será que ele está falando? 2000 anos, Bíblia, né? Claro que a gente pode fazer uma analogia a Jesus, assim, mas eu ainda não tô convencido se é isso que ele está falando. Tem certeza que tem mais por trás dessa letra, né? You never burn me, I'll be your heretic, yeah. You can't contain me, I am the power free. Truth belongs to everybody. Então você nunca vai me queimar, eu vou ser o seu herético, né? Então o herético é aquele que vai contra as normas, né? O herético ficou muito associado com religião, mas também tem essa ideia de que o herético é que nem o dissidente, né? Aquele que vai contra a vontade da maioria ou as normas estabelecidas e que a maioria segue. Yeah, you can contain me, I'm the power free. Você não consegue me conter, eu sou o poder livre. E a verdade pertence a todos, né? Tá certo. Eu ainda acho que, como documentadamente aqui, né, ele estava num abuso forte de substâncias. Eu não diria que aqui esteja um chute, né? Mas que tem uma conexão entre já que a gente está falando de coisas religiosas, né? Essa coisa de bondade, maldade, né? O que é santo, o que é sagrado, o que não é. E eu acho que assim essa busca talvez pela sobriedade, ou como ele fala ali, ele fala control company, né? Eu sou uma ameaça à sua sobrevivência e à sua companhia de controle, né? Isso aí para mim me remete muito à ideia da substância controlar a pessoa, né? E pode ser também, né? Ele fazendo, se for literal e se for raso o som, o que eu imagino que não seja, seria uma crítica à religião.
né? Então a religião organizada, que dizem para as pessoas como elas devem se comportar, né? E o Anthony cresceu nos anos 70, ele cresceu no clássico Satanic Panic, né? Que tudo era satânico, então as coisas, né? Qualquer coisa que fugia um pouquinho da normalidade já era considerado do mal. Então tem essa crítica, né? Voltada aí a um método antigo de se praticar religiões, mas eu imagino que tenha um pouquinho a ver também com essa ideia da pessoa caminhar uma linha de maldade e bondade, assim. Eu acho que é muito mais um conflito interno com uma analogia, né? Vestido de uma vertente religiosa do que simplesmente uma crítica à igreja, né? Eu imagino que mesmo ali quando o One Hot Minute foi lançado, o Anthony já era mais inteligente do que simplesmente abordar essa crítica de uma maneira direta. To anyone who's listening, you're not born into sin. The guilt they try and give you, puke it in the nearest bin. Então, para qualquer pessoa que esteja escutando, você não nasceu no pecado, né? Então, Original Sin, né? A música do Ozzy também, mas né, o pecado original, que todos já nascemos pecadores, né? The guilt they try and give you, né? A culpa que eles tentam te dar, né? Que eles tentam e te dão e te entregam. Puke it in the nearest bin. Então, vomite-a na próxima lixeira, né? Missionary madness, sweep up culture with a broom. Trashing ancient ways is par for the course. It's fucking rude. Então, a madness, né? A insanidade missionária. Sweep up culture with a broom, né? Então, eles varrem a cultura com uma vassoura. Trashing ancient ways is par for the course. Então, né? Trashing é a ideia de sujar, falar mal, né? Então, falando mal aí, né? Denegrir as maneiras antigas, né? Ancient ways, ou seja, costumes e manias culturais, né? Diferentes talvez daquelas estabelecidas, is par for the course, né? Par for the course é uma gíria de golfe que significa, né? É normal, é padrão. It's fucking rude, né? Então é fucking, né? Rude. Então rude é ser mal educado, né? É uma falta de educação fazer isso, né? Aqui parece uma crítica direta também à igreja, né? Mas eu imagino, não sei se aqui a gente tinha um Anthony indignado que estava querendo aí pegar uma briga com a igreja, não sei se isso aí foi documentado, mas me imaginaria que, principalmente, né? You never burn me, né? Vou ser o seu herético. Você não consegue me conter, eu sou o poder livre. Não sei, eu acho que tem mais por detrás dessa letra do que parece. To think that you're above the laws of nature, what a joke. Purple sashes, feeding masses, smoke on which to choke. Então, para pensar que você está acima das leis da natureza, que piada, né? Sacolas aí, né? Sashes, sash é aquela bolsinha de carteiro, né? É uma bolsa, mas é a ideia de... Não, sash é o cinto, né? Cinto, quem joga Diablo, né? Sempre equipa os sashes, mas é o cinto, mas pode ser aquela faixa que vai na cintura, não necessariamente sendo um cinto, né? Esse é o sash. Então, purple sashes, então, né? São essas faixas, né, de cintura que são roxas, né? Então, dá totalmente a entender que é uma coisa da religião católica, né? Feeding masses, né? Então, alimentando as massas, smoke on which to choke, né? A fumaça pela qual se engasga. I might be a monkey when it comes to being holy. Fundamental hatred, get down on your knees and... eu posso ser um macaco quando o assunto é ser sagrado. Fundamental hatred, né? O ódio fundamental. Get down on your knees and... se ajoelhe e... né? Então aqui também já fazendo essa crítica aí com esses casos de abuso que saíram da igreja católica, né? Principalmente ali nos anos 90 e início dos anos 2000. Então... será? Né? Não tem mais nada que se repete na música aqui, mas será que a gente tem aqui um Anthony simplesmente fazendo uma crítica à igreja? Não pode ser, né? Eu não imagino que seja. Eu imagino que, né, então, as covas rasas ao invés de o jogo raso, né? Mas então, se é um jogo raso, por que ele funciona há tantos anos assim, né? Eu não sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu vejo... tem lados, né, que as pessoas às vezes abordam a religião de uma maneira muito fanática, e isso acaba sendo ruim, mas tem um lado muito positivo da religião que eu imagino que seja uma das colas que mantém o mundo, né, saudável. Então, né, a ponto de não entrar em colapso ou um caos total, eu imagino e eu acredito que a fé é mais do que a religião em si,
né? Nenhuma específica, assim, mas eu acho que as pessoas que têm fé, elas acabam aí se mantendo mais firmes, né? Diante das dificuldades. Então, eu imagino que esse ataque, assim, à religião, claro que é um Anthony mais novo, mas eu ainda imagino que essa letra tem uma profundidade muito maior do que simplesmente fazer uma crítica à religião, ainda mais porque ela é um som muito bom, uma quebradeira generalizada aí com conteúdo, né? Um rifão de baixo, muito interessante o jeito que essa música tem uma progressão, assim, né? E ela vai sempre com energia, com vitalidade. Então é um som muito bom para um tema que, infelizmente, pelo menos... Não infelizmente, né? Mas pelo que eu traduzi até agora, eu esperava que ia ter alguma coisinha um pouquinho mais profunda, assim. E a primeiros olhos, assim, parece ser só simplesmente uma crítica à religião católica. Então... Anthony, novo, é isso que as pessoas fazem, né? Essa revolução, ela sempre está associada a mentes mais jovens, e aqui o Anthony também era jovem, então tem um entendimento melhor desse som, ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.